repensar a requalificação dos espaços urbanos. Essa tem sido uma preocupação de arquitetos e urbanistas há muito tempo. E hoje, a partir das obras aqui da Beira-Mar Norte, eu converso sobre este assunto com o arquiteto Nelson Teixeira Neto. Urbano, uma parceria Asbeas Santa Catarina e um oferecimento Bela Catarina, o melhor da estação em qualquer tempo. E Mozart, revestimentos especiais. Florianópolis, o mar se estendia até aquela orla ali e depois, para quem conhece a cidade, até a Bocaiúva, onde hoje tem o prédio Casa do Barão. Então as famílias tinham casas de veraneio ali, chácaras, não é? E era uma praia assim muito simples, muito tranquila, né? Que na década de 70 se transformou completamente com a ideia desta útil, porém focada exclusivamente para uso do automóvel, que é a Beira-Mar Norte. Que foi o aterro. E aí, associado ao aterro, houve um plano que densificou, permitiu a construção de prédios de até 12 andares, não é? Então, por um lado, criou-se um novo bairro, com toda uma nova qualificação, mas a cidade ficou afastada do mar, de certa forma. Nós deveríamos pensar que cada novo planejamento, cada nova ação, de preferência, permitisse o fluxo das pessoas, provavelmente privilegiando muito mais o transporte marítimo, o transporte de trens, ou bondes, outros sistemas de transportes mais contemporâneos, né? Que nós pudéssemos reduzir efetivamente o uso dos veículos e fazer com que a orla fosse extremamente valorizada e usada pela população. Aqui ela foi feita uma reforma, não é? Que por um lado permite uma qualificação para as pessoas usarem, mas é uma reforma um tanto quanto tímida, do meu ponto de vista, porque ela não corrige, e nem setorialmente, nem no conjunto, essa antiga relação da cidade com o mar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, não é uma crítica momentânea assim, mas é muito mais como uma estratégia de como provavelmente a ilha deve ser organizada no futuro. Provavelmente aqui nós deveríamos criar equipamentos fortes, com alto caráter cívico, que aglutinasse as pessoas e permitisse operações econômicas, compreende? Então nós temos que fazer um paisagismo na escala da capital. Aqui, por exemplo, onde nós temos atrás a Ponta do Coral, não é? É uma área que ela é privada, mas provavelmente nós poderíamos ter uma associação de compensações da intervenção da iniciativa privada, melhorando os espaços públicos. Então, por exemplo, nós poderíamos ter ali um anfiteatro para 1.000, 2.000 pessoas, que pudesse ter eventos constantes na cidade. Nós poderíamos ali ter associado a uma intervenção privada uma marina e um equipamento, assim que vocês vejam a força que tem o mercado público para a cidade. Se a gente tivesse ali uma espécie de um centro comercial, não é uma marina que é só para os barcos, é uma marina em que as pessoas poderiam vivenciar de manhã de um jeito... Contemplar o mar. Contemplar o mar, vivenciar o mar. Nós teríamos ali umas 30, 40 lojas, bares, né, restaurantes. Então isso teria vida 24 horas. Uma breve demonstração, não é, de como a gente poderia usar melhor, não é, a nossa costa. Quer dizer, nós poderíamos ter decks, restaurantes com piscinas públicas, todo mundo convivendo aqui, não é uma coisa difícil de implantar. Esse espaço comercial geraria
recursos para manter tudo isso, não é? O espaço seria usado efetivamente todo ano e não ficar assim degradado como está há mais de 20 anos. Não e é? sendo ocupado. E sendo ocupado paulatinamente, de forma clandestina, em que nem todos nós podemos usar. Arquitetos redesenharam a orla a partir da realização de 2 oficinas de desenho urbano. Os documentos tinham como objetivo oferecer uma contribuição da área de conhecimento da arquitetura e urbanismo que incentivasse e qualificasse o uso e a ocupação da orla como espaço público. Vários pontos da cidade foram debatidos e estudados por um grupo de especialistas em parcerias com universidades, Instituto de Arquitetos do Brasil, Instituto de Planejamento Urbano e Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. A primeira, em 1994, teve a participação do arquiteto Nelson Teixeira Neto como coordenador do trecho da Beira-Mar Norte. A segunda oficina aconteceu 13 anos depois, com a participação de 70 arquitetos e coordenação geral da ONG Floripa Amanhã. O tema, Resgate da Orla, Floripa de frente para o mar. É isso que uma cidade que nem Florianópolis precisa, é um exemplo, obviamente não é a solução, mas é um bom exemplo de como trechos da cidade poderiam ser renovados sem grandes complicações, mas com uma visão estratégica de planejar a cidade para os próximos 50 anos. Porque do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos destruindo setorialmente a cidade e a gente não vê um planejamento maior de integração dos grandes setores da cidade. Nós tivemos na Bienal de Veneza e a cidade de Paris contratou uma consultoria internacional de 10 grandes escritórios por 9 meses. Eles estudaram a cidade, porque todas as cidades têm esse problema, cada uma na sua escala. E eu apregou isso e apregou que nós deveríamos ter reforços na equipe local do IPUF e de outros órgãos de planejamento, o Estado também, uma integração constante. O sistema de transporte eficiente é fundamental nesse contexto de contribuir para um futuro melhor para Florianópolis. E uma cidade tão linda como a nossa aqui deveria ter um sistema de transporte pensado assim com bastante profundidade, trazer consultores de nível mundial, usar os arquitetos e os técnicos da iniciativa privada daqui, dos órgãos públicos que aqui tem, trabalhar em conjunto as pessoas da nossa região com consultores de nível internacional para achar um caminho. Fazer essas parcerias público-privado e também parcerias com os arquitetos e urbanistas. Exatamente. E instituições. E esse é um dos problemas, inclusive, que o Brasil enfrenta hoje, porque as estruturas administrativas não criam essas consultorias, então há muito dinheiro sendo desperdiçado, muito esforço, e como o espaço é finito, às vezes compromete por 2, 3 gerações uma ação mal feita. Quer dizer, tem que ter uma combinação de diagnóstico, planejamento, achar os recursos e usar esses recursos da melhor maneira possível. Nós não estamos fazendo isso há muitas décadas e o resultado é que a cidade está sendo ocupada por um processo de especulação imobiliária, por um processo de valorização do sistema viário. No próximo bloco, continua o passeio com o arquiteto e urbanista Nelson Teixeira Neto pela orla da Beira-Mar Norte. Ele nos aponta mais sugestões para requalificar o espaço urbano. Veja ainda as propostas da segunda oficina de desenho urbano realizada em 2007 e o ponto de vista do secretário de Obras de Florianópolis.